Bem, tenho que ser honesta. Que dia difícil. É a terceira vez que estamos a gravar este episódio. Gravámos a semana passada, gravámos há bocado. O primeiro apagámos, o segundo ficou desfocado. Não, convém dizer, apagámos sem querer. Conclusão, ou a cirurgia bariátrica sai hoje, ou, Ou então não já, sai mais. ou já não sai. Juro, não gravo mais. Estou farto deste tema já. Não gravo mais. Eu gosto do tema, mas porra, 3 vezes. É que ainda por cima, há bocado, fizemos um docinho, que não era este, claramente. Não, 3 doces. Este é o terceiro doce no mesmo episódio. Sim, são doces diferentes, mas pronto, o outro foi a semana passada, há bocado foi um, e estava giro, estava muito giro. E agora temos aqui outro. Vamos ver se está tão giro assim, ou não. Estamos um pouco desanimados, vamos ser honestos, vamos ver se o docinho nos dá assim um up. Portanto, se quiserem deixar assim um abracinho virtual, deixem um comentário. Hoje precisamos. Temos que ser verdadeiros. Hoje está a ser muito difícil. Mas isso tem bom aspecto. Isto tem um bom aspecto. Isto é o quê? Isto é tipo a média luna que nós já trouxemos, mas finoca com açúcar. Isto parece os croissants do Careca. Sim, mas mais pequenos. Os mais corações- fininhos. E mais fininhos. Isso É molinho, Tiago, eu acho que vamos adorar. Já me estou a animar, já me estou. Dá-me lá um guardanapo para eu ver se isso é a sardinha para o meu bico. Parece-me uma sardinha. Olha o cheiro. Sabes que aqui a manteiga deles tem um sabor um bocado diferente, sabe mais, parece a margarina. É aí a minha reticência em relação a este doce. Mas este cheira bem, cheira a manteiguinha boa. Vá, vamos provar? Provado, sim. Estava desilusão. Espera, não é assim então? Pá, estão a ver aquela textura assim mais folhada de um croissant? Esqueçam isso, não tem nada a ver. Parece uma fartura de ontem. Esse é o conceito. Não. É uma fartura de ontem. Por dentro, é uma fartura de ontem porque já enrijeceu a massa interna. Isto é tal e qual o croissant do Careca, só que isto tinha que se comer quente. Porque é mais durinho, sim, mas não é mau. O sabor não é muito doce. Acho que é mau. Não, é sequinho que dói por dentro, mas não é mau. Mas é um bocadinho sequinho, não é? Não? Até começaste por dizer que não gostava. Senti assim um sabor, mas eu não acho que seja seco, eu acho que é molinho. E como tem o açúcar por cima, eu prefiro assim do que com recheio. Este. Não sabe a margarina, na minha opinião. Nada. Mas o sem açúcar por cima, não sei se não é fail. O seu sem açúcar é só horrível. É que o Tiago disse assim: olha, mas aquele sem açúcar é mais típico, vê-se mais. E vê-se mais, não é? Mentira não é? Eu disse: Planadas e a malta Tiago, é também verdade, na rua. mas vamos querer comer uma coisa que tem muito mau aspecto só porque se vê mais? Pensa lá bem. Mas tem muito mau O aspecto. Tiago virou-se e disse assim: pronto, se não se pode escolher, leva esse. E eu aceitei ele bem. E agora estás arrependido de tudo o que disseste, não achas? O outro é só uma fartura seca sem açúcar. Pois é. Mas sim, é um misto entre o coração do Careca e uma fartura de ontem. Acho que é a combinação entre uma coisa e outra. Porque não se pode comparar com o coração do Careca. Eu pessoalmente adoro o coração do Mas tem que ser misto. Se nunca provaram misto, provem. Corações do Careca mistos são incríveis. Por acaso estou com saudades. Quando voltarmos a Portugal, vai ser das primeiras coisas que vamos fazer. O Tiago está desde que aqui chegámos, sempre que nos lembramos de alguma coisa. Sabe o que é que eu vou dizer que é mesmo verdade? Lembramos-nos de um restaurante e ele diz assim: ai, quando voltarmos em dezembro, é dos primeiros sítios onde vamos. Mas imaginem, sempre que há alguma coisa nova, diz sempre isto. E eu estou a ver como é que vai ser o meu dezembro. A agenda vai ser terrível, a agenda de dezembro. É que se quando voltarmos tudo vai ser das primeiras coisas, estou a ver que vai ser desafiante. E pronto, vamos lá pela ver. terceira vez ver se isto vai ao sítio. Epá, se não for agora, eu recuso-me. Posso gravar mais, mas este tema eu já não gravo mais. Se não for agora, não é mais. É porque não era para ser o tema da... É que como vocês sabem, nós cirurgia não temos um guião no sentido de ter o que é que temos para dizer. Nós temos alguns tópicos que queremos falar e depois, à medida que a conversa se vai desenrolando, às vezes tocamos em todos os tópicos, outras vezes não. Tanto que às vezes, olha, no episódio anterior, que não vai chegar aí para o ar Falámos coisas diferentes do por problemas técnicos, falámos coisas diferentes em relação ao primeiro e chegou ali uma parte da conversa, eu lembro-me, que eu disse do género: e é um bocadinho por aqui, não há muito mais a dizer. E tu disseste: mas ainda há aqui não sei o quê, e discorreu mais 10 minutos. Ou seja, tem esse lado de natural, no sentido de há tópicos, nós baseamos efetivamente em tópicos, mas nós não temos verdadeiramente um guião
que me diga de forma absoluta, olha, é disto que eu vou falar. Eu e tu temos lá está, uns tópicos que nos guiam, mas se gravássemos isto 10 vezes, íamos falar de coisas diferentes. Dizer não era isso. O que eu ia dizer é que é um bocado chato, porque como nós não temos o guião, meio que vamos dando as nossas opiniões no meio, etc. E há coisas que eu digo que tu não sabes que eu vou dizer, porque nem eu sabia que eu ia dizer, e vice-versa. E agora, já há coisas que tu disseste que eu já sei que vais dizer, e já não vou ter a minha reação de tipo, nunca tinha pensado sobre isso, porque há bocado pensei sobre isso. Mas pronto, agora vai. Só virem durante a conversa dizer assim, Clara, já disseste isto há bocado, é porque é verdade. E hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica, um dos temas mais pedidos, pelos vistos, um dos temas mais gravados aqui também, que já é a terceira vez. Nunca tinha acontecido. Acho que já aconteceu termos gravado a segunda. Problemas técnicos, agora 3. Mas vamos avançar que as pessoas estão a ficar cheias deste tema. Estão fartas de nós já. Até eu estou farto de mim. Cirurgia bariátrica, que é um tema que nos pedem muito e que nós acabamos por acompanhar de perto muitas pessoas que ou já passaram pelo processo há muito tempo e depois, passados uns anos, chegam até nós, ou fizeram o processo há pouco tempo e chegam até nós, ou estão no processo, ou a ponderar o processo, ou foram acompanhadas por nós e depois decidiram avançar para a cirurgia bariátrica. Então, no fundo, é um tema que nos é próximo, porque é um tema que é muito falado em consultas de terapia nutricional, porque obviamente quando isto é ponderado, é um tema que é discutido em consulta e depois também em equipa com outros profissionais que estão a acompanhar a pessoa, e é um tema que gera sempre muita... Eu acho que gera sempre muitas perguntas, as pessoas têm muitas dúvidas, também recebemos muitas vezes caixinha de perguntas ou mais mensagens no Instagram a falar sobre o tema e, portanto, é um tema que nós queríamos trazer já há algum tempo, já falámos disso várias vezes, mas acabámos por nunca também trazer porque acho que é um tema um bocadinho sensível, no sentido em que parece que existe muita polaridade de ser contra, ser a favor, em que lado é que te posicionas. Um lado a cultura da dieta, do outro lado a anticultura da dieta, não é? Sim, porque parece que, imagina, se fores a favor, entre aspas, da cirurgia bariátrica, é como se estivesse a promover a cultura da dieta de alguma forma, e se fores contra, ao mesmo tempo, onde é que ficam estas pessoas que querem as duas coisas? Então acho que podemos começar por aí, dizer que nós não nos posicionamos, nem temos... não somos nem a favor nem contra, obviamente, porque sei lá, é uma decisão individual, cada pessoa deve decidir o que é melhor para si. O posicionamento que nós temos está relacionado individualmente com a pessoa, ou seja, com o contexto da pessoa. Há pessoas que, se a pessoa quer ou não, é uma decisão individual, mas há pessoas que nós podemos considerar que estão preparadas para e que faz sentido, sendo que é uma decisão sendo que é uma decisão. Não é decisão, uma vontade da pessoa. Há pessoas que, mesmo tendo essa vontade, pode não fazer sentido. E é um bocadinho nessa perspectiva que vamos abordar aqui hoje. Esta introdução foi completamente diferente da anterior. Nem dissemos nada disto na anterior, vês? Pois, nós não somos cirurgiões, nem estamos perto de nos tornarmos, então a nossa perspectiva aqui vai ser, enquanto nutricionistas, enquanto terapeutas nutricionais, trazer aqui aquilo que é a nossa experiência do dia a dia nas consultas de terapia nutricional, as pessoas que nós já acompanhámos, que fizeram cirurgia, as que acompanhamos e as que acompanharemos no futuro. Não faz sentido porque eu não posso aprender com o futuro que ainda não aconteceu. Mas pronto, com o passado e com o presente... Isso já é o cansaço. Isso já é o cansaço. Com o passado e com o presente, não faças coisas. Com o passado e com o presente, é por aí, vocês perceberam? Sim, então, relativamente à cirurgia, nós não vamos entrar em partes muito técnicas do que é feito, o que é que não é feito, que tipos de cirurgias são feitas, porque lá está, não é de todo o objetivo. Aquilo que vamos falar é mais da parte da relação com a comida e cirurgia, como é que isto tudo se encaixa aqui no meio. Tocando também no tópico, se a cirurgia bariátrica é a solução para tudo, se resolve todos os problemas, não é? Um dos principais focos da cirurgia bariátrica, ok, tem outros por consequência, mas um dos principais focos
supostamente, é aqui um bocadinho na luta contra a obesidade, não é? É a perda de peso, sim. É muitas vezes uma cirurgia procurada por pessoas que têm uma má relação com a comida ou têm uma perturbação do comportamento alimentar, porque pessoas que têm uma má relação com a comida ou têm um transtorno alimentar são pessoas que, derivado destas condições, têm tendência para ter questões com o peso e com a imagem corporal devido à má relação com a comida que têm. E, portanto, é algo que nos chega bastante. Diria que o principal objetivo da cirurgia bariátrica é efetivamente a perda de peso, e a verdade é que, sendo feita uma restrição física ao nível do estômago, é feita uma restrição da quantidade que as pessoas conseguem ingerir em cada refeição, e por consequência existe uma perda de peso. Essa perda de peso acontece mais rapidamente, diria, do que aquilo que... Quer dizer, depende, mas pode acontecer mais rapidamente do que um processo de dieta, e geralmente acontece uma grande perda de peso em pouco tempo. Aqui as nossas questões prendem-se mais, e a nossa preocupação muitas vezes prende-se mais com a capacidade daquela pessoa conseguir manter o peso perdido a longo prazo ou não. E porquê? Porque se as causas não forem resolvidas, de pouco adianta restrições físicas, em que reduzimos o tamanho do nosso estômago, ok? Ficamos saciados mais rapidamente, mas e o médio e longo prazo? Se isso pode resultar, essa estratégia pode resultar no primeiro ano e meio, e depois, passado 4, 5, 6, 7, 10 anos, o que é que irá acontecer se eu não tiver um trabalho comportamental como base desse processo? Ou seja, é preciso também olhar para isto. É preciso olharmos mais do que aquele sistema de binário de sim ou não, sou contra, sou a favor da cirurgia bariátrica. A pergunta poderá ser: estou eu preparado para uma cirurgia? Primeiro, se eu quero passar pelo processo. Depois, se a resposta for sim, depois de me aconselhar com uma equipa multidisciplinar, depois de ouvir os prós e os contras desse tipo de abordagem cirúrgica, eu tenho que perceber se eu estou preparado para viver esse processo. Porque começar a construir a casa pelo teto normalmente não dá nada bom resultado. Então, eu diria que começarmos por perceber se estamos prontos, e se não tivermos, começarmos o trabalho em nós, este trabalho de mudança de comportamentos, este trabalho em que aprendemos a regular as emoções de outras formas que não seja apenas através da comida, que muitas das vezes é a forma aprendida, não é? Nós temos muitas das vezes décadas de aprendizagem a regular as emoções com a comida, constantemente. Então, esses padrões já estão tão automatizados que é muito desafiante eu abandoná-los do dia para a noite. Ainda mais se eu não fizer um trabalho nesse sentido. Exato, porque a cirurgia, no fundo, vai auxiliar na perda de peso. E essa parte, inicialmente, é bem conseguida, geralmente. A questão é que nós temos que perceber o que é que nos está a fazer aumentar de peso ao longo do tempo. Ou seja, será que é uma questão de falta de conhecimento nutricional, temos pouco conhecimento sobre aquilo que devemos fazer, acabamos por ter pouco tempo e ter pouco autocuidado, e foi uma coisa que foi deixada de lado? Ou é uma coisa que, olha, nós temos o conhecimento todo, já sabemos exatamente aquilo que devíamos fazer, mas não conseguimos colocar em prática, porque sempre que o colocamos em prática surgem episódios de descontrole com a comida, ou acabamos por desistir e sentir que não temos motivação. Ou seja, qual é a causa por detrás? E é isso que nos vai permitir perceber se a cirurgia faz sentido ou não. Aquilo que, na nossa perspectiva, faz sentido é, primeiro, trabalhar em nós e resolver toda a questão da relação com a comida, e depois sim ponderar, se for uma vontade, ponderar esse caminho, porque senão o que acontece e a maior parte das pessoas com que nós trabalhamos está muito relacionado com a questão da compulsão alimentar, ou do descontrole com a comida, ou de uma má relação com a comida. Obviamente a cirurgia não vai resolver a parte mais emocional relacionada à alimentação, e se é isso que nós identificamos que tem sido o que fez com que o nosso peso fosse escalando ao longo do tempo, vai ser novamente um bocadinho como uma nova dieta, em que nós conseguimos ter resultados rapidamente, mas depois esses resultados acabam por não se manter no longo prazo, de uma forma diferente, obviamente, porque é uma cirurgia,
mas vai dar um bocadinho à mesma coisa. Daí que os números de pessoas que conseguem manter o peso perdido a longo prazo também não sejam muito animadores, porque lá está, não é feito muitas vezes este trabalho de perceber, e às vezes por desconhecimento, ou seja, as pessoas já tentaram de tudo, nem sabem que isso é uma hipótese e acabam por ir por aquele caminho porque sentem que é a última oportunidade, ou a última hipótese que têm. Mas sim, no fundo, é preciso primeiro trabalhar a nossa relação com a comida, sentirmos-nos tranquilos e em paz com a alimentação, e eu diria até que é preciso olharmos para aquilo que é o nosso estilo de vida e sentirmos que, com dificuldades que vão sempre surgir e com falhas que vão sempre haver, estamos no caminho certo, ou seja, temos uma boa relação com a atividade física, encontramos alguma coisa que nos dá prazer, com mais ou menos dificuldade conseguimos manter a consistência. A relação com a comida é tranquila, não quer dizer que a parte emocional relacionada à comida não esteja de todo presente, isso vai sempre estar presente e não existe um problema, mas não é de todo o nosso único mecanismo para regular as nossas emoções. Temos rotinas de autocuidado, trabalhamos em nós, investimos em nós para estarmos em constante desenvolvimento e percebermos que, ok, se isto está a acontecer, se calhar há alguma área que eu tenho que olhar. Por exemplo, se eu estou neste momento a recorrer mais à comida, se calhar há alguma coisa que não está assim tão bem. Tenho esta capacidade de o fazer. Fruto da elevação da consciência, né? Exatamente. Quando trabalhamos a nossa consciência, nós conseguimos detectar mais rapidamente o que é que está a acontecer para levar a um determinado desfecho ou resultado. E temos ferramentas para lidar com isso. E depois, também, a nível de higiene do sono, por exemplo, ou seja, um conjunto de coisas que nós vamos ter, que vai ter que ser uma preocupação no pós-cirurgia. Mas, como nós falámos há 2 episódios atrás, salvo erro, os hábitos não se conseguem mudar todos de uma vez. Portanto, não faz sentido eu fazer uma cirurgia a pensar, a partir de agora eu vou mudar toda a minha vida. Vai correr mal. O que é que podemos fazer? Mudar toda a minha vida, mudar todos os meus comportamentos, todos entre aspas, mudar os comportamentos que eu quero mudar e depois, sim, quando isso estiver estabelecido, se for uma vontade, ponderar a cirurgia, que também não nos podemos esquecer que é um procedimento invasivo e, portanto, é um procedimento que tem riscos, também há de ter os seus benefícios, mas é preciso colocar na balança e perceber efetivamente se faz sentido para nós e não olhar só para a parte positiva de que vamos conseguir perder peso, porque muitas vezes não é assim. Muitas vezes existe uma recuperação total do peso que foi perdido no pós-cirurgia e não é isto, obviamente, que nós queremos. Então é muito importante olhar para a imagem geral de uma forma mais ampla e não nos deixarmos levar muitas vezes por aquela que sempre foi a nossa luta ao longo do tempo, porque há pessoas que a luta inteira ao longo da vida foi o peso. E a cirurgia eu percebo perfeitamente que surge aqui como uma luz ao fundo do túnel, não é? Então é preciso, às vezes, afastarmos um bocadinho do nosso papel, não é do nosso papel, mas daquilo que é a nossa dor, no fundo, e percebermos se temos capacidade para sustentar e temos os pilares para sustentar aquela perda de peso. Porque se não tivermos, nós vamos perder o peso a seguir à cirurgia, vamos. Mas depois também vamos ganhá-lo de volta e isso vai aumentar a frustração, culpa, não vai ser bom. E outra coisa que, por acaso, nos outros episódios já gravámos, não me lembrei, mas que considero fundamental, é trabalharmos também a autoaceitação. O que é que eu reparo muitas das vezes? Que algumas pessoas fazem a cirurgia, e é legítimo, eu percebo de onde é que isso vem, como se fosse como tu utilizaste a expressão, uma última tentativa, fruto de um ódio visceral ao corpo que têm. Mas é mais interessante, se a pessoa conseguir fazer esse trabalho e se tiver a consciência dessa necessidade, é muito mais interessante a pessoa começar a fazer um trabalho de autoaceitação corporal e não é aquelas questões de amarmos o nosso corpo. Não é preciso amar. E porquê é que eu estou a dizer que não é preciso amar? Porque do ódio ao amor tens ali uma grande travessia. Mas é possível trabalharmos para estarmos mais em autoaceitação. A autoaceitação não é nada mais que eu posso não gostar do meu corpo, mas eu aprendi a aceitar as coisas tal como elas são. A respeitá-lo, exatamente. Ou seja, a tentar olhar para o meu corpo de forma mais neutra. Eu amo o meu corpo. Ok, posso não amá-lo neste momento,
mas também não o odeio. Porque repara, quando eu estou a odiar o meu corpo, eu estou a odiar uma parte de mim, não é? Porque nós não somos o nosso corpo, mas É uma parte de nós. vamos ser honestos. Eu também sou o meu corpo. Então, se eu estou a odiar o meu corpo, repara que a própria mudança vai ser muito mais sôfrega. Se eu estiver a mudar, tendo como base um ódio visceral àquilo que eu quero mudar, eu tenho uma probabilidade gigante de colocar o meu foco excessivamente no peso. Na mudança, imagina, faço a cirurgia. O meu foco, ou a minha probabilidade de me pesar 3 vezes ao dia, aumenta drasticamente. Porque eu estou numa luta de rejeição contra o meu próprio corpo. Se eu fizer um trabalho em mim para autoaceitar-me mais, eu consigo ir para a cirurgia diferente. E a autoaceitação não tem a ver com o não querer mudar. Eu posso autoaceitar, simplesmente as coisas são como são, por mais que doa, por mais que magoo, assimilar que é o que é a minha realidade atual, quer eu queira, quer eu não queira, isso não vai mudar. Eu consigo passar por um processo desses com outra perspectiva e com outro comportamento e com outra paz interior. O que me permitirá concentrar mais nos comportamentos no futuro do que, por exemplo, na balança constantemente. Se juntares a isto, pelo que eu observo também, e queria também com isto sensibilizar talvez alguns profissionais que possam trabalhar na área e que possam ouvir e talvez isto lhes possa fazer sentido. Se juntarmos isto a alguma pressão que também há por parte das clínicas e por parte de alguns trabalhadores dessas mesmas clínicas, se juntarmos isso à pessoa sentir um ódio visceral ao seu corpo, podemos estar aqui a criar uma pressão gigante, expectativas gigantes em relação a perder X quilos em X semanas e pode tornar o processo de perda de peso pós-cirurgia bastante sôfrego e frustrante se as coisas não coincidirem com aquilo que é esperado da pessoa, tanto por parte da mesma como por parte dos profissionais que a acompanham. E também perceber qual é a nossa expectativa em relação à cirurgia. Ou seja, o que é que nós queremos com a cirurgia efetivamente? Ok, é a perda de peso, mas o que é que nós achamos que vamos conquistar com essa perda de peso? Porque às vezes as expectativas também não são muito realistas. Às vezes as pessoas estão a vida inteira a adiar coisas que querem fazer por conta da questão do peso, à espera de perder peso para fazer determinadas coisas, e a cirurgia surge aqui um bocado como ok, a partir daquele momento eu vou poder fazer estas coisas que são só restrições que estão na nossa mente e não aquilo que são a realidade. E isto é importante porque é impossível nós chegarmos a um ponto em que temos um corpo perfeito e que não há nada que nós não gostaríamos de mudar mais um bocadinho. E efetivamente há coisas que nós podemos mudar, mas há muitas outras que nós não podemos. E é importante fazer esse processo de aceitação de que há coisas que não são como eu gostaria que fossem, mas olha, é o que é e é o que eu tenho. Porque senão o que acontece é que nunca está bom o suficiente. Ou seja, podemos fazer cirurgia, podemos perder peso, mas poderíamos ter perdido um bocadinho mais. Ainda havia mais alguma coisa que eu podia fazer e a seguir a perder peso. O que é que podias fazer mais? Se calhar agora tenho que aumentar a massa muscular. Há sempre mais coisas que podias fazer e nunca estás satisfeito com aquilo que tens. No verdadeiro sentido da palavra, não aquela típica frase de que nunca estamos satisfeitos, mas no sentido de continuarmos a vida inteira atrás de alguma coisa que nos traga um alívio em relação a esta questão do corpo, que muitas vezes a resposta não está no corpo. E regressando um bocadinho aqui atrás à parte da relação com a comida e da cirurgia, outro ponto que eu também acho que é importante mencionar, nós tendemos sempre a olhar para a questão da comida como uma coisa muito negativa, ou seja, tendemos sempre a olhar para a questão de comer de forma mais emocional como uma coisa muito negativa, como se só tivesse desvantagens. Mas a verdade é que se nós utilizamos a comida para regular as nossas emoções, de alguma forma, por muito que isso nos esteja a prejudicar em determinada parte,
também tem um benefício, não é? Nós só mantemos comportamentos que nos são destrutivos se houver um benefício inconsciente escondido. Nós podemos não ter noção dele, mas ele existe, senão nós não o mantínhamos. E é importante perceber que, ao passarmos por este processo de cirurgia, existem coisas que nós vamos ter que fazer a nível da alimentação, restrições que vamos ter que fazer, vai envolver semanas de dieta líquida, pastosa, o que vai fazer com que nós tenhamos que fazer restrições e retirar aqui este backup, este escape emocional que é a comida e que tem sido ao longo dos anos. E para muitas pessoas não sobra nada, não sobra mais nenhum mecanismo de regulação emocional, porque elas ainda não têm consciência que necessitam de trabalhar nesse aspecto. E pode ser muito doloroso passar de um ponto em que a comida era um escape, era um mecanismo que funcionava, para um ponto em que a comida, que era o único mecanismo que tinhas, já não pode ser utilizado, porque neste momento, se for utilizado, tu vais passar muito mal, muito pior do que passavas antes. Então é mesmo importante fazer este trabalho de perceber, ok, se eu utilizo a comida para regular as minhas emoções e isto me está a ser prejudicial, será que eu tenho outros mecanismos que consigo utilizar também? Será que não? Será que então preciso trabalhar em mim primeiro para os arranjar e depois sim a cirurgia pode ser uma opção caso seja a minha vontade, porque senão o que vai acontecer é que pode ser e vai ser bastante difícil passar por todo o processo pós-cirúrgico. Exatamente. Porque é exatamente como tu disseste. Há emoções que são desconfortáveis de serem sentidas. Ou seja, todos nós precisamos de regulá-las de alguma forma. E fazemos-lo, quer seja consciente ou inconscientemente. Nós podemos passar uma vida inteira sem fazer ideia que regulamos emoções, mas nós fazemos-lo das diferentes formas. E há pessoas que a sua única forma, ou das poucas que têm, porque foram as aprendidas ao longo da vida, é de facto a comida. Se tu estás a colocar uma restrição física, no caso da cirurgia bariátrica, por exemplo, uma restrição física através do corte de parte do estômago. Ou seja, tu não estás a permitir que consigas comer determinadas quantidades de comida que outrora já conseguiste, que apesar de ter o efeito prejudicial que tem, não é? Se for crónico, mas também tem o efeito de regulação emocional. E aqui começa o perigo. Se a pessoa não fez um trabalho em si, um trabalho comportamental, um trabalho de regular emoções que não seja apenas através da comida, de repente a pessoa depara-se em casa sem outras ferramentas, sem outras estratégias para regular as emoções e agora já não pode comer. Pode, mas em quantidades muito vestigiais. E ao início não, né? Ao início tem que começar por ser líquidos. E determinados alimentos. Ou seja, aqui encontramos um sério problema, não é? E ainda outra questão, ou seja, se estivermos a falar na questão daqui de episódios de compulsão, também existe, nós sabemos que o facto de termos determinadas restrições muitas vezes é gatilho para episódios de compulsão alimentar. Até existe a frase de que nem todas as dietas levam a um transtorno alimentar, mas todos os transtornos alimentares começaram com uma dieta. Porque a dieta, lá está, nenhuma perturbação do comportamento alimentar aparece por um único fator isolado, ou seja, nunca é culpa de uma única coisa, é um conjunto de fatores, alguns não são modificáveis, outros são. A dieta é muitas vezes um fator, diria, se calhar 99% das vezes, um fator que está bastante presente. O pós-cirúrgico vai implicar uma dieta. Pessoas que têm este histórico de episódios de compulsão alimentar, etc., podem ter dificuldade em, imaginando que até uma pessoa que já não tinha episódios de compulsão alimentar, a dieta pode ser um gatilho para voltar a insistir nesses episódios. Ou seja, também é preciso avaliar com o profissional que acompanha se a pessoa está sequer preparada para passar por restrições novamente, para deixar de, muitas vezes, para
quase deixar de utilizar ferramentas saudáveis que tinha de consciência alimentar, de gestão de saciedade, de fome, e reaprender isso tudo novamente, porque vais ter que conhecer quase o teu corpo de novo, não é? Então é super importante avaliar vários pontos antes de tomarmos esta decisão. E eu acho que o objetivo deste episódio é exatamente este, não é dizer a alguém que deve mesmo fazer ou não deve mesmo fazer de todo. Até porque, repara, quem somos nós para fazer Para isso? termos a resposta certa. Uma decisão tão importante na vida de uma pessoa, na minha visão, não é um profissional que deve fazer isso. Exatamente. Eu acho que o papel do profissional, se não perceber nada da área, nem deve dizer nada. Mas se perceber alguma coisa da área, porque está no seu dia-a-dia de trabalho, quer seja aqui na vertente, na nossa, que é terapêutica, quer seja, por exemplo, um cirurgião ou um médico que trabalhe com obesidade, por exemplo, ok. Mas, na minha perspectiva, os profissionais o que devem fazer, se a cliente, a paciente solicitar, é apresentar os prós e os contras e dar os dois lados da moeda. Exato. Permitir uma decisão mais consciente e informada. Exatamente. Que é importante. E acho que é isso, acho que tocámos assim nos pontos principais. Em relação à cirurgia em si, lá está, não há muito a dizer que nos faça sentido estar a partilhar, porque não é bem a nossa área. Aquilo que devemos mesmo ter em consideração é se existe, lá está, esta preparação mais emocional para a cirurgia e para o que isso vai implicar. E depois gerir expectativas, como estavas a dizer há pouco, muitas vezes é necessário fazer esta gestão de expectativas da própria pessoa, dos profissionais, da família, dos amigos, que também muitas vezes colocam grandes expectativas, e é preciso aprender a fazer também esta gestão e perceber que cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, nós não vamos todos ao mesmo ritmo em nenhuma área da vida, não há de ser nessa que vamos, então não faz sentido estar quase a planear que vamos perder X peso em X tempo. O peso vai descer naturalmente, há pessoas que perdem mais rápido, há pessoas que perdem mais devagar e faz parte. E acho que o quão bem lidamos também com esta questão da balança, a relação com a balança, a relação com ver o peso a descer, etc. Acho que também é um indicador que deve ser tido em conta para perceber se estamos preparados ou não para a cirurgia, porque são mudanças que acontecem muito rapidamente e que o nosso cérebro meio que demora tempo a assimilar que estão a acontecer, e nós, às vezes, eu acho que se fala de forma muito leviana em relação a isto, em relação a perder X quilos em X tempo, mas isto são mudanças muito grandes e que precisam de ser trabalhadas para também serem integradas de forma saudável, não é? Então é importante levar isto para consulta com as pessoas que vos acompanham, trabalhar sobre isto para garantir que, se for uma escolha, então que seja, mas que seja dentro das melhores condições possíveis para que corra tudo bem e não nos voltemos a ver presos num ciclo de frustração, de culpa, de novas tentativas e de repente de crença de que, olha, eu não consigo. De descrença em nós próprios, não é? Que é muitas vezes o que estas tentativas sobre tentativas acabam por trazer. Pois, para não reforçar a crença de desadequação, né? Como se nós é que fôssemos desadequados, como se só nós é que não conseguíssemos. E de insuficiência. E de insuficiência. Se todos conseguem e eu não consigo, então o que é que há de errado comigo? Exatamente. Queria acrescentar também, para terminar, e reforçar uma coisa que eu considero que é muito importante, que é nós, neste tipo de processos, como na vida em geral, mas focando neste tipo de processo, nós podemos colocar o tempo a favor ou contra nós. E quando nós estamos muito focados no peso, quando tudo o que nos move é o peso, monitorizamos o peso constantemente e estamos completamente obcecados por essas alterações de peso, nós estamos a colocar o tempo contra nós. Ou seja, as semanas
são um martírio, demoram tempo a passar, as coisas parece que não mexem. Quando nós começamos a olhar para os nossos comportamentos, a ver beleza nos pequenos progressos, que não necessariamente são aqueles que a balança nos indica no curto prazo. Quando nós nos envolvemos verdadeiramente no processo transformacional, de dentro para fora, estamos a colocar o tempo a favor de nós. E o que é que isso significa? As semanas passam, a vida flui melhor e quando tu começas a olhar os resultados, aqueles que antes vivias obcecado por eles, começam a aparecer de forma fluida, normal, como quem diz, por consequência de quem tu te tornaste e dos comportamentos que tu conseguiste manter ao longo dos meses e dos anos. Ou seja, queria terminar dessa forma, que se nós nos focarmos realmente no processo e não ali na obsessão pelo resultado, que neste caso é o peso, na descida do peso, nós estamos a colocar o tempo a favor de nós. Ou seja, o tempo vai passar mais rápido, vai ser mais leve e as coisas tendencialmente, pela minha experiência, pelo que eu vejo, as coisas tendem a correr bem melhor quando eu tiro o foco do peso, quando eu me deixo de focar excessivamente no peso e começo-me a focar no meu progresso pessoal, em ser uma pessoa mais consistente, em melhorar a qualidade nutricional dos meus alimentos, mas ao mesmo tempo não ser obcecado por isso, não ser extremista, arranjar ali um ponto de equilíbrio em que consigo ter prazer alimentar, consigo alimentar-me de forma nutricionalmente equilibrada, consigo ter progressos em termos de hábitos, comportamentos que são positivos para a minha saúde. Sim, e para terminar, lembrar que o corpo e o peso acaba por ser uma consequência de todo o processo que nós acabamos por fazer internamente. Então, para mudarmos verdadeiramente e nos sentirmos verdadeiramente saudáveis do ponto de vista físico, mas também mental, é preciso primeiro mudar internamente e depois o peso, o corpo acaba por ser uma consequência disso. Como o Tiago disse há bocado, ou no último episódio, já não sei, não podemos começar a construir a casa pelo telhado, não é? Então é isso, eu espero que este episódio tenha sido útil. Se ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou tão clara ou tão bem esclarecida, deixem um comentário, estejam à vontade que nós respondemos ou enviem-nos uma mensagem pelo Instagram. Gostava também de saber a vossa perspectiva, se a cirurgia bariátrica foi algo que vocês já alguma vez ponderaram ou se é uma coisa que colocam completamente de lado, se também consideram que esta parte mais comportamental, mais emocional é super necessária para além da cirurgia. Então deixem-nos um comentário ou no Spotify ou no YouTube. Se estiverem a ouvir noutra plataforma, sigam o nosso podcast, deixem um gosto que nos ajuda bastante. E é isso. Vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.